Então, gente, hoje, o vídeo de hoje, essa live, é muito importante porque a gente vem passando aí um momento totalmente atípico, né? E até, inclusive, hoje eu não estou em Joinville, estou tirando uns dias de reflexão, né, com a minha família, fazendo um tempo de qualidade. E muitas vezes a gente deixa de fazer essas pequenas pausas, né? Devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia, né? Devido a querer sempre mais. A gente tá focado aí em sempre querer, né? Fazer mais, se doar mais, né? E a gente escolheu esse tema, eu digo a gente, porque a gente tá aí já numa fase final de uma criação de um projeto que é Lidere Resultados, que é onde a gente desenvolve, né? Um lado mais humano e que aposta que as pessoas podem sair, né, do zero e liderar a sua própria vida, ser o protagonista da sua própria história. Então, eu resolvi falar muito sobre caos, né? Porque devido a muitas coisas que vêm acontecendo, pandemia, né? No começo da pandemia, várias pessoas perderam o emprego, as coisas ficaram bem complicadas, né? Agora tem o aumento aí de muitas coisas, né? O retorno das pessoas aos trabalhos, o retorno das aulas, como vai ser, como não vai ser. Então, querendo ou não, a gente tá aí no meio de um caos, né? Eu vou deixar todo mundo aí entrar, né? Vou começar a falar sobre aquelas 3 dicas que eu vim comentando aí nos stories, no feed, de como fugir do caos. E eu perguntei ali no story, né? Algumas pessoas me responderam: o que você faz quando você se encontra no meio de um turbilhão, né? De acontecimentos? Você fala o que pensa ou você fica calado? Então, são duas atitudes totalmente opostas, né? A gente guarda pra gente, né? Tem pessoas que são muito ouvintes, né? Elas observam demais. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Jô. E tem aquelas pessoas que falam o que pensam e falam o que dá na telha e não ficam guardando nada. Talvez teríamos que ter um equilíbrio e ser um pouco das duas partes, né? Mas nem sempre a gente consegue. Então, esse título, Como Fugir do Caos, faz com que a gente pense, reflita de que maneira que a gente vai agir nessas determinadas situações. Principalmente em todas as áreas, né? Tanto pessoal, profissional, porque a gente passa todos os dias por algum tipo de caos, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja em alguma dificuldade, né? Emocional. Porque o caos nada mais é do que um vazio, né? O caos, ele é uma desordem de pensamentos. O caos é aquele momento em que você não consegue equilibrar os seus sentimentos, né? Você não consegue manter um equilíbrio. Então, o caos, ele é completamente desequilibrador, né? Ele te tira do teu eixo. O caos é aquilo que te tira do eixo, te tira do centro, te tira do foco, te tira de tudo aquilo que você tenta seguir. Então, muitas pessoas colocaram ali, eu escuto, ou eu falo mesmo que penso, ou eu penso antes de falar. Muitas vezes a gente deveria fazer isso, né? Aquele ditado contar até 10 antes de falar. Mas eu acredito que na prática não seja bem assim. Então, que tipo de caos que a gente vem passando, que tipo de caos que a gente vem enfrentando, né? É emocional, é profissional, né? É afetivo, porque o caos, ele consegue trazer um desequilíbrio mental, físico e emocional, né? Ele consegue trazer esses 3 fatores e deixar eles totalmente desequilibrados. E isso é uma coisa assim que desestabiliza a gente em todas as áreas. Isso afeta a gente de uma maneira com que faça que a gente tenha que parar, dar um pause. Então hoje eu coloquei algumas coisas ali, pause, parar, refletir, porque a gente precisa exatamente parar quando a gente chega nessa fase de desequilíbrio, que é o caos. Eu estava estudando algumas coisas sobre momentos, turbulências, né? Coisas que a gente passa aí durante a nossa trajetória, durante a nossa rotina, durante o nosso dia a dia. E o caos nada mais é
né, na teoria grega, que o irmão do Eros, ele é o contrário do Eros. O caos, ele reflete a um corte, a uma rachadura, né, a uma cisão, um rompimento de fatores. Então, o caos, ele desestabiliza todos aqueles fatores que a gente tenta focar todos os dias, né? Eu tento ser uma pessoa mais equilibrada, eu tento falar coisas mais assertivas, eu tento planejar o meu dia, eu tento planejar o meu mês, eu tento focar naquilo que eu quero alcançar, mas o caos, ele tá ali para nos desestabilizar. O caos é aquele desvio no caminho, aquele desvio de rota. Então a pergunta é: como fugir do caos? O que você faz para fugir dele? Como que você age quando ele aparece para você, né? Seja em qualquer forma, né? Seja numa discussão, seja numa opinião adversa, né? Seja aí num relacionamento que não tá dando certo. Como que você faz para agir, né? Claro que muitas pessoas falaram ali pra mim: eu sumiria, se eu pudesse eu ficaria aí 5 dias off, mas a gente não pode, né? A gente não pode fugir. Por quê? Existe a razão e a emoção. Muitas pessoas são levadas pela razão. E elas agem com a cabeça, né? Supomos que a razão seja o cérebro e a emoção o coração. Quando a gente vai muito pela emoção, às vezes a gente ultrapassa alguns limites, né? A gente não consegue controlar os sentimentos, não consegue controlar a emoção, a expressão, e a gente deixa transpassar tudo num simples olhar, num simples abaixar a cabeça. E a razão não. A razão, ela pensa naquilo que é bom para ela analisa, né? Ela vai trabalhando, ela vai observando. Mas não seria ideal se tivesse um pouquinho de cada um? Não é fácil, mas a gente tem que, né, trabalhar. Porque assim, às vezes, muitas das vezes, né, o que acontece é um puxa muito pela razão e outro muito pela emoção. É onde acontece o caos, que é esse desequilíbrio, né? Tá tudo certo no profissional, mas em casa tá uma bagunça, tá uma desordem, né? Tá invertendo os papéis. Ou tá muito certo em casa, relacionamento, família, tudo 10, mas o profissional você ainda não alcançou aquela estabilidade que você gostaria de alcançar. Então isso é um desequilíbrio. E o excesso de desequilíbrio e desordem na sua vida traz o caos que você não gostaria de ter, né? E durante esses tempos de pandemia, muitas pessoas se encontraram dentro de um caos, né? Sem emprego, sem estabilidade, sem saber o que seria do futuro, né? Muitas pessoas aí perderam como, né, o seu ganha-pão, como manter a sua renda, não sabiam o que iam fazer no dia seguinte, muitos autônomos, né, digo assim. E daí? O que fazer? Né? Chorar, reclamar, ficar, né, sem ter o que fazer? Não. Muitas pessoas se reinventaram, muitas pessoas começaram a entender o que elas tinham que fazer, o que elas tinham que mudar, o que elas tinham que planejar. Então, assim, gente, as 3 dicas... Vou falar a primeira dica, né? Inicialmente, é que assim, quando a gente tá nessa fase de desequilíbrio, né, que é o caos, que é o título da live de hoje, como fugir do caos, como agir no caos, eu, Camila, tento me concentrar, né, numa virtude minha. O que eu tenho de melhor? O que eu tenho de melhor para oferecer? O que eu posso focar em mim que visualmente para outras pessoas é bom e as pessoas gostam disso. E eu me sinto bem fazendo isso. Então, o primeiro lugar é se concentrar numa virtude, algo positivo para você, tá? Principalmente na hora de expor alguma ideia, né? Então a gente tem que sempre focar no nosso melhor. O que eu tenho de melhor, eu, Camila, para oferecer, né? Eu gosto de servir bem as pessoas, eu gosto de dar, né, a minha sugestão, as pessoas gostam de né, que eu troque ideias, as pessoas gostam de ouvir o meu comentário, então eu vou lá e contribuo com isso, né? Ou eu, Camila, o que eu tenho de melhor é a observação. Eu vou observar. O que eu tenho de melhor é ficar observando, analisando. Então, você tem que olhar para uma virtude sua e se concentrar nela, em algo positivo que você tem, né? Sempre se concentrar na sua virtude. Por mais que
tudo ao contrário esteja querendo te desequilibrar, né? Porque o caos é totalmente a desordem que acontece durante algum período da sua vida, né? Em algum momento todo mundo vai passar por ele, ou já passou, ou vai passar novamente, porque ele está aí para testar as nossas habilidades, de se reerguer, de se reinventar, né? De traçar caminhos novos, de se reorganizar, de se reconectar com a gente mesmo. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Sempre se concentrar em uma virtude positiva sua. Então, pensa aí, que virtude positiva você tem? Ah, eu sou uma super mãe, eu me dedico super aos meus filhos, né? Eu sei que eu faço tudo que eu posso por eles. Então, essa é uma virtude ótima, né? O seu dom de ser mãe. Ah, eu tô no meu trabalho, eu tô em evolução, eu tô evoluindo, eu tenho, né, planejamentos para tal tempo, de 3, 6, 1 ano. Vai fazendo aí seus planejamentos, né? Coloca na ponta do lápis, escreve no papel. Oi, Lívia. Oi, Karina. Tudo bem? Oi, Dani. E vai traçando, vai colocando quais são as suas virtudes. Todo mundo tem. Defeitos, virtudes, qualidades. Oi, Andréia, tudo bem? Voltando, vamos tomar aquele café especial pra gente combinar vários projetos super legais, né? Andréia é super parceira aí dos nossos projetos. E mulheres, aguardem que são projetos incríveis com mulheres extraordinárias. Então, gente, as virtudes, elas trabalham tanto o nosso lado mental, físico e emocional. Então, escolham virtudes que são suas e positivas, tá? No lado físico, vamos trabalhar no lado mental e no lado emocional. Quais são as suas virtudes? Pensa bem e vai anotando aí, tá? A segunda dica é uma coisa que eu gosto muito, tá? Que até comentei com a Dani, né? A gente tinha uma reunião hoje pela manhã e eu falei assim, eu vou falar com você de um lugar que é muito especial pra mim e você sabe onde é. E até soou meio romantizada, assim, a mensagem, mas assim, foi muito espontâneo. Gente, quando a gente tá no meio de um caos, de um turbilhão, não dá vontade assim de sumir, de se esconder, de não ter contato com ninguém? Então, na verdade seria o oposto, tá? Na verdade, a gente tem que procurar algo que a gente goste e que nos tranquilize. Ah, se você gosta de se isolar num cantinho, num quarto, apagar a luz, ficar quietinha, ok. Se você gosta de música, se a música liberta os seus sentimentos, se a música te faz, né, transbordar algo melhor, te faz esquecer algum contratempo, ouça a música, tá? Então a gente tem que sempre focar no que é melhor pra gente, tá? E daí, outras coisas que eu vou falar pra vocês também é no segundo mantra. Só um pouquinho, gente, deixa eu organizar aqui. Outra coisa que eu tava aqui falando pra vocês, vida real, gente, filhos, né? Pra gente, então, pegar sempre aquilo que a gente gosta de fazer. Eu, Camila, gosto de vir pra cá, pro sítio, que minha mãe tem uma casinha aqui no interior, onde eu criei um cantinho pra mim, que eu sempre raciocino. É o Benício mesmo. Quem já conhece já sabe. Que eu sempre raciocino, que eu medito, que eu gosto de olhar a árvore, que eu gosto de olhar as folhas, olhar o céu, olhar como é bom se pausar, sabe? Como é bom sentar ali, como é bom sentir o vento, como é bom pensar, nossa, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu posso melhorar, onde foi que, né, que eu parei, onde que foi que eu errei. Porque assim, ó, o caos, ele é desorganização. E o que a gente precisa fazer? Parar para se reorganizar. Então, o primeiro passo é escolher uma virtude nossa positiva, focar naquilo, tá? Esqueceu que não deu certo, focar nessa virtude positiva. O segundo é escolher algo que a gente goste muito de fazer. Adoro escutar música, adoro colocar músicas que me levam pra cima, que elevam os meus pensamentos, né? Que me fazem esquecer de alguma forma algo ruim que está acontecendo, algum desencontro de informação, né? Um estresse diário. Aquele momento que eu tenho pra mim, que eu reflito, que eu sinto, né? Que eu consigo colocar minhas ideias no lugar. Porque se a gente não parar, gente, se a gente não se reconectar com aquilo que a gente acredita que vai dar certo, com aquilo que a gente tem de essência, com aquilo que a gente acredita e tem para oferecer, nada mais vai funcionar. Nada do que você faça, todo esforço que você coloque, não vai gerar resultado,
tá? Então, quando o caos ele existe, o que é mais importante é você se reconectar. Você tem que se recentralizar novamente, voltar naquele ponto que você parou, que você conseguiu, né, dar uma desviada e começar a encaixar os eixos. Sempre. Essa é a melhor forma de começar a destruir o caos que tá ali rondando, né, e minando o seu trabalho. E isso, gente, em todas as áreas, tá? Porque se alguma área da sua vida não vai bem, nada vai fluir. Hoje eu escutei, se eu não me engano, era um vídeo do Resiliência Humana, quem quiser seguir também é super legal. Ele tava falando assim, que as pessoas, elas pensam muito em prosperar, né? Elas querem prosperar, elas querem crescer, elas querem sair do zero, elas querem sair do anonimato, mas elas não trabalham todas as áreas da sua vida. Elas focam em apenas uma área. E aí está o nosso grande erro, né? Quando a gente se doa mais em apenas uma área da nossa vida, né? Ai, eu me dou 100% à minha família, mas eu não saio do lugar, eu não tenho crescimento profissional, eu vivo sempre apertada, não consigo fazer um passeio com os meus filhos, eu não consigo dar algo melhor, não consigo fazer uma viagem, por quê? Porque talvez eu precise também me dedicar um pouco no meu profissional, né? Se eu ainda não tenho estabilidade, é claro, tem gente que já tá, né, super bem, mas nunca é tarde para começar, nunca é tarde para pensar em um futuro, né, profissional, né? E muitas pessoas se reinventaram aí com essa pandemia, né? Muitas pessoas entraram numa nova forma de negócio, enxergaram, né, novas oportunidades, né? Novas formas de se reencontrar, de se reconectar. Isso é muito importante. Outra coisa é a gente se doar 100%, né, em alguma área da nossa vida e deixar as outras 40%, 30%. A gente não vai prosperar. A gente vai nadar e não vai ver evolução nenhuma. E depois a gente vai pensar assim, poxa, me dediquei tanto e não deu certo. Não é que não deu certo, gente. A gente não manteve o equilíbrio, né? E é muito difícil mesmo, né? Exatamente, as pessoas focam geralmente no trabalho e esquecem o resto e uma hora isso cansa. Sim, completamente, né? E muitas, e nem só no trabalho, né, Dani? Eu tive relatos de pessoas, né, de amigas minhas que são muito mães, são 100% mães, assim como nós, assim como a Dani, que eu vejo os vídeos do Bento e, nossa, são maravilhosos. Só que elas se dedicam à casa e aos filhos, o marido trabalha fora, mas elas se anulam, né? A mulher não é só isso. Como o homem também não é só provedor da casa, né? Eu acho que a gente tá num século que exige muito dos dois. Que exige uma parceria, né? Tanto em casa quanto fora, né? E quando os dois chegarem em casa, existe sim uma divisão de tarefas. A mulher ainda não tá mais naquela época de ser a dona de casa, a submissa ao homem, até tal ponto, né? De se deixar anular a sua própria identidade. Eu penso muito nisso. Isso não é feminismo, né? Isso é um equilíbrio que a gente tem. Precisa manter um equilíbrio mental também. Principalmente. Mental, emocional, espiritual. Então, assim, primeiro lugar, a gente tem que se conectar com a gente mesma. A gente tem que parar e pensar assim, nossa, eu, Camila, amo fazer tal coisa. Eu, Camila, eu tenho que encontrar na minha essência o que eu tenho para oferecer. Qual a minha virtude especial? Todos temos, né? Seja o dom da oratória, seja, né, a vontade de comunicar a outras pessoas, seja a parte de recepção, atendimento, gestão, né, colaboração. Qual é o seu dom? Qual é a sua virtude? Tem pessoas que têm dom na área da saúde, tem pessoas que têm dom na área de marketing, tem pessoas que têm dom na área de educação. Qual é a sua virtude? Né? Tem pessoas que têm dom na área de mentorias, né? Que conseguem trazer as pessoas, voltar a reconectar as pessoas, a se identificar. Então a gente tem que começar a identificar qual que é o nosso verdadeiro desejo. Muitas pessoas nem sabem o que elas querem, né? E muitas vezes elas pulam, elas migram de um lugar para o outro e pensam assim: ah, não, aqui tá um saco, não vou mais ficar aqui, não é isso que eu quero, migram para outro. Mas na verdade não é isso, gente, que tá faltando. Tá faltando ela se reconectar com ela mesma e entender o que realmente faz sentido para ela,
né? E essa pergunta que eu vejo sempre, faz sentido para você? É realmente muito importante. Porque ela destrói qualquer barreira que você tenha construído, né? Às vezes a gente cria barreiras que impedem a gente de evoluir. Oi, Valéria, tudo bem? Boa noite. Nós mesmos somos sabotadores da nossa própria virtude, de demonstrar tudo aquilo que a gente, né, que a gente tem. A gente sabota o nosso próprio potencial, muitas vezes, por medo de se expor, por medo de se posicionar. E aí que começam os turbilhões, né? As falhas, o verdadeiro caos. Por quê? Porque a gente não se posiciona, que a gente não expõe a nossa ideia, às vezes por vergonha, por medo, né? Por medo de como vai ser a reação do ouvinte que a gente vai ter que falar. Então, primeiro ponto, vou repetir aqui para vocês das 3 dicas que eu tinha prometido, tá? Concentrar numa virtude positiva nossa, tá? Segundo, escolher algo que a gente goste muito de fazer. E fazer. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não sei se isso já aconteceu com vocês. A minha vida é muito corrida, eu trabalho na área comercial e todo mundo sabe que a área comercial ela exige muito, né? Ainda mais num cargo de confiança. Eu tenho 3 filhos, pra quem não sabe, e tinha aquele pensamento assim, tenho que dar conta de tudo. Apesar de não me considerar 100% dona de casa, tá? Confesso pra vocês que não é o meu dom, tá? O meu dom não é ser aquela super dona de casa que faz comidas extraordinárias, igual a mãe da gente faz, né? Que tem mania de limpeza. Esse não é o meu dom realmente. Pra isso, eu tenho pessoas, anjos maravilhosos, Karen, se estiver me assistindo, que nos auxiliam, né? Claro, na medida do possível. Eu sempre gostei muito de conversar, né? De dialogar, tenho várias pessoas que eu gosto de conversar, que eu troco ideias. E sempre me dei bem nessa área comercial. Então, isso, né? Precisa da nossa energia, precisa da gente falar bastante, precisa da nossa comunicação. E eu me conecto 100% com o meu trabalho, com as minhas atividades, né? Com as minhas redes sociais, principalmente do meu profissional. Sempre quis trabalhar, fiz aí uma grande evolução durante um ano, tive um crescimento extraordinário com várias ferramentas, que inclusive, né, consigo dar para vocês lá no nosso projeto que vai ser lançado em março. Então, para quem, né, me acompanha em todas as segunda-feiras, é muito importante, é um projeto maravilhoso, que é um sonho para mim estar realizando, né? E em paralelo com tudo que eu já faço dentro da empresa que eu trabalho, que eu também amo de paixão, amo as minhas clientes, amo tudo que eu conheci, que eu aprendi, que eu evoluí, elas são fundamentais para o meu crescimento. Mas eu não conseguia me desconectar. Não, às vezes ainda não consigo. Confesso que às vezes ainda não consigo. E numa dinâmica que foi feita, né, numa mentoria que eu realizei com a Dani, que é um grande achado na minha vida, foi me colocado um propósito de quartas e sextas, eu, Camila, até o meio-dia ficar offline, não responder nem visualizar mensagens profissionais. Me dedicar 100% nesse horário à minha família. Gente do céu. Confesso pra vocês que coçava. Eu olhava pro celular, parecia que ele falava assim, meu Deus, volta aqui. Parecia assim que ele tinha olhos, ele olhava pra mim e falava assim, precisa me acessar, precisa clicar aqui. Eu escutava aquele barulhinho. Daí na outra tentativa, tirei totalmente, silenciei o celular pra me tentar desconectar realmente, né? Procurei fazer outras coisas, procurei ter um dia com a minha filha, ter um momento com meu filho, fazer outra coisa, cuidar de mim e fui tentando. Não consegui 100%, tá, gente? Só que isso que a gente não faz é o que traz o caos pra nossa vida. Por quê? Porque a gente vai sobrecarregando, a gente vai anulando algumas áreas da nossa vida, né? Pra poder alcançar outras. Isso tá errado. Isso tá totalmente errado. Porque o caos, o que que ele é? Ele é a rachadura que acontece quando tudo isso se sobrecarrega, né? Quando tudo vai se acumulando. É como se fosse uma bomba, ela explode, né? Quando tudo se acumula, porque a gente deixou de fazer tal coisa aqui, porque tinha muita coisa para fazer aqui, né? O lado profissional pediu mais, exigiu mais, o meu lado pessoal deixei um pouquinho de lado, ou vice-versa. Ou eu tive uma crise lá no meu lado pessoal e deixei abalar meu lado profissional. Chega uma hora que a bomba explode. E isso é o caos, é a desordem, né? É o total desequilíbrio. E
E isso é muito difícil de recuperar, porque daí você tem que parar totalmente. Você tem que parar e pensar assim, opa, pause. Pause total, o que é que eu tô fazendo? Pra que lado eu corro agora, né? Pega o extintor para apagar o incêndio, porque o fogo já pegou. Então, é muito importante a gente parar e pensar assim, poxa, o que é que eu tenho de melhor? Minha comunicação. Vou trabalhar. Vou usar para fazer alguma coisa, né? Que me leve para frente. Porque quem anda para trás é caranguejo. Então, vamos focar aqui no meu melhor. Então, lá. Qual que é o meu melhor? Foquei. Depois, o que eu gosto de fazer? O que me traz paz no momento que eu tô mais aflita? Ah, eu gosto de sentar lá na minha árvore ou ouvir minha música preferida, né? E pensar, poxa, tem tanta coisa para fazer, mas agora eu preciso desse momento. Esse é o meu momento. E a dica, uma das dicas é essa: tenha o seu momento. Seja qual for, gente, seja qual for. Seja dar uma caminhada, ir no salão. Por mais fútil que seja, que você pense assim, ai não, isso é muito fútil. Mas, gente, se te faz parar, se te faz pensar, se te faz desligar e se reconectar com você mesma, isso é muito importante. Porque se a gente continuar nessa desordem, nesse desequilíbrio que o caos transmite pra gente, que ele faz a gente transmitir, a gente não vai sair do lugar. E nada do que a gente faça, nada do esforço que a gente coloque em prática vai adiantar. Nenhum processo gera resultado se alguma das dinâmicas que existem dentro dele, se algum dos passos que existe dentro dele não for seguido. E a nossa vida é assim, né? Se alguma das áreas da nossa vida forem puladas ou anuladas, você nunca vai conseguir concluir o processo completamente. Então, o caos, ele é isso. Ele tá infiltrado dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, para quê? Para tentar nos desestabilizar, né? E nos atrasar no nosso resultado. E por isso que essas dicas são muito importantes. E eu perguntei para muitas pessoas, o que você faz quando você se depara com uma situação de desordem, de desequilíbrio? O que você faz quando lá no seu ambiente de trabalho está acontecendo alguma coisa que você não está concordando, né? Alguma coisa que está te atrapalhando sua produtividade? Ou na sua casa que está acontecendo alguma coisa que você não concorde, tá algum tipo de desordem, frustração, desânimo. O que vocês fazem realmente? Se vocês quiserem comentar aí, ou se depois essa live também vai ficar salva, vocês quiserem deixar os comentários de vocês lá, vai ser muito importante. Porque assim, gente, se a gente trocasse mais diálogo com as pessoas, trocasse mais experiências, olha, aconteceu isso comigo, tive um problema na minha área profissional, no meu setor, mas a gente conversou, dialogou, resolveu assim, olha, coloquei uma dinâmica lá diferente, que gerou resultado, que acabou com esse transtorno, né? Ah, a gente foca em tal dinâmica, tem uma ferramenta que traz isso pra gente, traz estabilidade, traz reflexão. Gente, existem muitas formas, né, de se reconectar. Imagina vocês, né, uma casa onde está totalmente a desordem, se ninguém parar e pensar no que fazer para resolver aquele problema. Tudo vai abaixo. Pode ter os pilares mais firmes que existem. Quando o caos chega e não tem alguém que consiga, né, centralizar as emoções, tanto a razão ou a emoção, né, e coloque um eixo para focar, nada vai adiantar. Você vai trabalhar tudo e não vai conseguir gerar resultado nenhum. Valéria, verdade, com conversar não tem desentendimento. O diálogo, ele é muito importante, né? E assim também, as pessoas têm que aprender a escutar. Né? Muitas vezes a gente tá no calor da emoção, né? Tá querendo resolver o problema de imediato e a gente não escuta, a gente só fala. Então, talvez, uma das dicas também muito importante é a gente aprender a ouvir. Não é fácil. A gente sabe, a gente engole muito sapo todos os dias, né? Pra poder seguir em frente, pra poder se manter onde a gente tá, né? A gente sabe que não é sempre como a gente quer. Nem sempre tudo vai ser da maneira que a gente planejou. Quase sempre não é da maneira que a gente planejou, né? Porque só quem planeja tudo e sabe de tudo é Deus. E disso ninguém tem dúvida. Mas a gente precisa, né, começar a utilizar ferramentas que nos façam, né, pelo menos nos estabilizar.
Então, a próxima dica que eu tenho para dar para vocês, para acabar com esse vazio, para tentar remendar essa rachadura, né, que o caos traz aí durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina, é uma coisa muito importante, né? É ter um mantra assim: eu posso, eu quero, eu consigo, ou eu confio, eu recebo, confio e agradeço. Gente, pensa num mantra que você possa falar assim sempre quando acontecer alguma coisa e você pronuncia aquilo, porque assim, palavras têm poder. Então a gente, além de pensar numa virtude positiva pra gente, que é muito importante, porque assim, nós somos a ferramenta mais importante que existe para que o resultado aconteça. Porque se o nosso casco, né, se o nosso físico não estiver bem, se o nosso mental não estiver bem, se o nosso espiritual não estiver bem, nada vai fluir. Seremos apenas uma casca, né? E a qualquer trombada, e a qualquer esmorecer de problema, de dificuldade, essa casca ela vai se romper, porque ela é muito sensível, né? Então, se a gente não tiver um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, a gente vai se desgastando, minando, caindo, desanimando, né? Não há motivação que faça a gente levantar. Não há o que faça a gente resistir a esses problemas. Não é mesmo? Eu sempre pensei como você sobre liderança. Por vezes, sempre achei que eu não me encaixava em lugar algum. Mas hoje tenho plena certeza que um líder que considera ser liderado com respeito... Vou continuar lendo aqui, tá, Valéria? É muito importante. É muito, muito importante. Respeito em primeiro lugar em todas as áreas, né, gente? Eu acho que o respeito é fundamental. Tanto o respeito de opiniões, né? O respeito com o outro mesmo, né? Em ouvir, pelo menos, o que a pessoa fala, sempre é o melhor. Um bom líder que considera seu liderado como colaborador que caminham juntos. Sim, eu sempre digo, né? A gente não tem um funcionário, a gente não tem um colaborador, a gente tem um sócio, né? E se a gente não tratar ele da mesma forma com que a gente queira ser tratado, a gente não vai ter uma pessoa que apoia a gente em todos os âmbitos, né? Todas as nossas ideias, que compartilhe os mesmos desejos. Será que a gente vai estar nadando sempre pro mesmo lado? Se a gente não tiver aí uma parceria, né? Se a gente não desenvolver ideias juntos, não trocar opiniões... Porque o que mais acontece, gente, é as pessoas terem aquela visão generalizada, né? É o patrão, né? O dono, o gestor, que é o líder, que foi contratado para gerir uma equipe, e os colaboradores, né? E se há uma proximidade maior entre eles, já rola aquele negócio, olha, tá muito, eu não gosto dessa mistura. Não dá para misturar a chefia com, né? Com peão, antigamente a gente falava assim, né? Com uma pessoa do outro nível hierárquico menor, né? Vamos controlar aí, né? Vamos profissional a profissional, pessoal a pessoal. Mas, gente, se a gente não se adaptar ao novo, se a gente não colocar a humanização na frente, né? Do racional ali, do número, não vai fluir. Não vai fluir. Ah, mas se a gente der abertura, eles vão tomar conta, eles vão exigir demais, eles vão, né, eles não vão respeitar, eles não vão ter ordem, eles não vão produzir, eles não vão ter metas. Pelo contrário, eles vão produzir super mais, sabe? Eles vão evoluir, eles vão entrar junto com a gente, eles vão caminhar para o mesmo lado. Eles vão desenvolver funções e um relacionamento tão saudável que o resultado vai vir assim, ó, muito mais fácil. Mas isso só vai acontecer se existir valorização em todas as áreas. Se existir um equilíbrio em todas as áreas, né? Porque não adianta ter lá um líder super motivado, mas os colaboradores não estão vendo o resultado, né, para eles, né? Para o interesse deles. Não adianta só um lado estar sendo beneficiado com isso. Aí começa, né, o desentendimento, o desequilíbrio, né, a falta de valorização, a falta de reconhecimentos. Aí entra um outro tipo de caos que é na área profissional, né? Outro caos que eu escutei muita gente comentando hoje, né, são das mulheres, que as mulheres têm aí vários papéis, né? O papel de mãe, o papel de profissional, né, o papel de dona de casa.
E se elas não forem reconhecidas, se elas não tiverem uma mão, uma parceria, elas não vão estar se sentindo, né, valorizadas. Vai chegar uma hora que elas vão desanimar, vão cansar, vão estar exaustas, não vão se encontrar mais. Elas vão ser apenas aquela mãe, aquela esposa, aquela mulher que trabalha e pronto, né? Mesma coisa se fosse eu, me doar demais pro meu trabalho, né? Eu vou ser a Camila daquele local de trabalho, não vou ser reconhecida em casa como mãe, como esposa, ou se fosse vice-versa, né? Os meus filhos, eu sou só a mãe, sou só a esposa, cadê eu, Camila? Não, eu sou a Camila, né? Eu tenho a minha essência, eu tenho meu ponto de vista, eu tenho meu planejamento, eu falho, eu tenho minhas falhas, porque assim, um vídeo que eu gravei há muito tempo que diz que a gente não precisa dar conta de tudo. E tudo bem se a gente não der conta. Mas a gente tem que lidar com todos os percalços que acontecem, inclusive com o caos, né? E ele surge sempre, em todas as áreas, né? É o mental, físico, emocional, espiritual, ele aparece em todas as áreas, a gente tem que saber trabalhar com ele e existem muitas ferramentas para isso, né? Inclusive agora tem um baby chorando aqui que também precisa de auxílio, né? Então a gente passa aí por várias turbulências que a gente tem que saber como equilibrar. E a nossa vida é real. A gente não vive num filme, a gente não vive numa novela. A gente falha, a gente cansa, a gente desanima. Mas e aí? Tem como a gente sumir, desaparecer? Ficar offline, igual a gente pode colocar no status de WhatsApp? Ou, né, desligar o celular? Não tem. A gente precisa reagir. A gente precisa ser que nem uma fênix, ressurgir sempre. Sempre focando no melhor, na melhor ideia. Sempre focando em várias oportunidades que existem pra gente, né? A gente precisa focar no melhor sempre. E o melhor vem através do quê? Do nosso pensamento, da nossa reflexão, do nosso ponto de vista, do nosso parar, da gente ter o nosso momento, né? De se olhar novamente, olhar pra você e pensar assim, poxa, o que eu fiz até aqui? O que deu certo? O que deu errado? Né? Qual área da minha vida será que eu preciso dar uma atenção melhor? Porque existem vários níveis, né? Tem momentos que a gente tá super bem no profissional, o nosso pessoal tá balançado e vice-versa. Nossa vida é como se fosse um gráfico. Ele muda de posição todos os dias. Todos os dias. E por que a gente se preocupa tanto em alcançar uma meta profissional e esquece do restante ou vice-versa? Né? Então, o caos ele serve para isso, ele serve para trabalhar essas áreas da nossa vida. E para isso existem várias ferramentas. Existe o nosso mapa, né, que a gente pode fazer um mapa ali e colocar de 0 a 10 qual ponto que eu dou para minha vida hoje, pessoal? Eu, Camila, dou para minha vida pessoal hoje 7. Preciso trabalhar algumas áreas, né? Na minha vida espiritual, eu tô precisando me reencontrar na minha vida espiritual. Ou não, tá, nota 10, coloco lá. É um mapa super legal, gente, que depois posso até colocar um e-book pra vocês, se vocês quiserem, tá? A gente tá montando tudo muito bacana, um e-book super legal, e depois vai estar disponível também pra vocês. Se a Miriam tiver online, se quiser fixar a página do YouTube, Miriam, aqui na live, acho que vai ser interessante, porque vai ficar todos os vídeos salvos no YouTube e a gente tá trabalhando com umas ferramentas bem legais no nosso canal. E a gente, quando lançar o nosso projeto, que tá quase finalizado, vão ter várias ferramentas, várias dicas para quem, né, quer desenvolver uma área de liderança, para quem quer desenvolver uma área, né, de engajamento, sair da sua zona de conforto e tentar coisas novas, né? Se lançar para a vida em momentos diferentes, né? Criar um outro objetivo, né? E até às vezes em paralelo, gente. Eu estou fazendo isso em paralelo porque eu senti necessidade de expor isso. Muitas pessoas iam perguntar, nossa, eu vi que você tá aparecendo mais no Instagram. Primeiro eu comecei no meu profissional e deu muito resultado. Por que não trazer para o meu pessoal? Por que não desenvolver em mim essa ferramenta que dá certo, né? Por que não compartilhar com as demais pessoas o que tá dando certo para mim, né? Não é que eu vou mudar alguma coisa, né? Mas quem é a Camila, né? Eu sou uma pessoa que está tentando ferramentas novas, diferentes e que deram certo. E o que deu certo, eu gosto de compartilhar.
Assim como eu gosto também de aprender com outras pessoas o que deu certo pra elas, né? Não sou aquela pessoa que não gosta de dividir. Porque eu acho que quando a gente aprende, é tão legal compartilhar, a gente não precisa guardar só pra gente, né? A gente pode compartilhar com os outros o que der certo. E claro, a gente tem que absorver somente aquilo que nos faz sentido. E esse é o grande segredo, né? Da gente se reconectar, da gente fugir do caos, da gente agir com os turbilhões que acontecem todos os dias na nossa vida. Muitas pessoas, elas não se encontram, não se encontraram ainda. Ai, não sei o que eu quero fazer. Ai, eu tô fazendo faculdade disso, mas não sei se é isso que eu quero. Muitas pessoas se desestabilizam, encontram um caos assim que se formam. Por quê? Sonharam a vida toda em fazer uma faculdade, fizeram a faculdade, mas quando elas vão ingressar no mercado de trabalho, elas pensam que aquilo ali não era aquilo que elas imaginavam, porque elas idealizaram uma coisa que na hora de exercer não é aquilo que elas queriam para elas. E por que não dar um outro passo? Por que não escolher uma outra oportunidade? Gente, ninguém é obrigado a nada. Estamos aí para errar, para aprender, para corrigir, né? A gente tem muitas falhas. E eu bato na mesma tecla. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente nem pode dar conta de tudo, né? E esse assunto que eu trouxe para vocês hoje que é muito importante e que é o dia a dia de várias pessoas. Que é a rachadura, a cisão de vários fundamentos, né? Decepções. Como você lida com isso? Como você lida com uma frustração, né? Com um desequilíbrio? Como que você lida com as áreas da sua vida? Como é que tá? Tá tudo certo? Tudo equilibrado? Como você faz para que isso aconteça? Como que você age para que isso não se torne repetitivo, né? Para que isso não te tire do seu foco? Ou se te desviou, como é que você faz para se reconectar novamente e voltar dali de onde você parou? Isso que é o mais importante. O importante é não desistir. Não deixar com que o caos ele torne esse desequilíbrio contínuo, né? Reincidente. Não deixar com que o caos destrua toda uma trajetória que você tem, que já te deu muitos resultados, né? E assim acabe de uma hora para outra. Porque muitas pessoas, né, agora com a pandemia, se viram nesse momento. Muitas se reinventaram, muitas faliram, muitas desistiram, muitas entraram em depressão. Cada um lida de uma forma. Por isso que eu coloquei naquele videozinho do Hells, como que você age, né, com o caos? Com a razão ou com a emoção? Você fala o que pensa ou você só fica em silêncio? Então essas são as reflexões que a gente tem que ter. Gente, muitas vezes eu falei muito o que eu pensava, mas depois me arrependi. E muitas vezes eu não falei o que eu queria falar, também me arrependi. Então, quer saber? A gente não tem que se arrepender de nada. A única coisa que a gente tem que fazer é corrigir os erros, corrigir as falhas. E as falhas existem para serem corrigidas. Porque senão, para que falha? Né? Quem iria errar se não existisse, né? As falhas, os desencontros, os desequilíbrios. Ninguém é perfeito. Isso a gente tem que colocar na gente, né? Eu não sou obrigado a entregar 100% sempre. Eu, Camila, não sou obrigada a estar 100% sorrindo, feliz. Tá falhando, Valéria? É que aqui o sinal não é tão bom, tá, gente? Desculpa se o som ficar um pouco falhado. É que a internet é um pouco ruim aqui. Às vezes falha mesmo. Então, a gente tem que entender que pra gente agir, quantas vezes a gente fala o que pensa e se arrepende, e quantas vezes a gente não fala o que pensa e se arrepende de não ter falado, né? Obrigada, Silvana, obrigada. Então, assim, o que a gente tem que parar pra pensar é que a gente age muitas vezes por impulso, né? A gente é humano. E a impulsividade, muitas vezes, tem uma ação e uma reação. E a gente tem que entender que a gente vai agir e vai ter uma consequência, né? E nem sempre vai ser aquilo que a gente esperava. Mas e se a gente não reagir? A gente não vai saber o que vai acontecer. Então, a gente tem que trabalhar todas essas ferramentas. E volto a falar para vocês.
Não adianta a gente trabalhar apenas uma área da nossa vida. A gente tem que trabalhar todas. Todos os dias, trabalhar um pouquinho de cada área para que o resultado aconteça. Porque se a gente focar em apenas uma área, a gente vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E é isso que mais acontece. Muitas pessoas frustradas falam assim, nossa, trabalhei tanto, né? E o meu casamento acabou, ou eu não consegui comprar minha casa, ou eu não consegui terminar meu estudo, porque não focou nas áreas, gente. Focou em apenas uma coisa ou duas e deixou sempre uma de lado. A gente tem que tentar equilibrar todo o nosso esforço, né? Eu sei que quando a gente tá ali na fase de estudo, a gente estuda, trabalha, nossa, a gente acha aquilo maçante, mas a gente sabe que tem algum propósito lá na frente que tá fazendo isso valer a pena. Mas quando a gente já tá numa fase mais estabilizada, que eu acredito que algumas pessoas aqui, a maioria, né, tem aí entre 30 anos, né, 20 e poucos anos, né, a gente tem que olhar pra gente e pensar assim, poxa, trabalhei o dia inteiro, agora eu tô em casa, quem é mãe aí tem que fazer comida, tem que cuidar das crianças, ou quem faz faculdade ainda tem que ir pra faculdade e tal. Tá valendo a pena? O que você acha? Qual é o sacrifício que você tá fazendo, né? Como que tá todas as outras áreas da sua vida? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá o seu físico, o seu mental, o seu emocional? Ai, meu físico, olha, nunca mais fui no médico, não faço exercício. Confesso pra vocês, eu sou uma pessoa sedentária, né? Eu gosto muito de dançar, aquilo que eu falei pra vocês, tem que focar numa coisa que você gosta, né? Mas exercício eu realmente não faço, né? Não tenho tanto controle dos meus horários de alimentação. Confesso que para isso tenho que me posicionar mais e tenho que trabalhar essa área da minha vida, tá? Teve um tempo aí que me reeduquei, segui alguns exemplos. Vejo muitas pessoas que eu tiro o chapéu que são extremamente focadas, né? Mas assim, será que em todas as áreas existe esse foco? Será que a gente consegue? Porque o problema do caos é isso, ele começa a desestabilizar e trazer um vazio para algumas áreas da nossa vida. Oi, tia, tudo bem? Então, gente, o caos nada mais é que um vazio. Então, se alguma área da sua vida você sente que tá vazia, que falta alguma coisa, é hora de se reconectar, né? É hora de parar e pensar, poxa, eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais. Por quê? É falta de tempo, é falta de vontade, é procrastinação, é desinteresse mesmo. Por que não tá mais acontecendo? Né? Às vezes são pequenas coisas, gente, que a gente fazia e que a gente deixou de fazer por não ter mais tempo ou por falar que a gente não tem mais tempo, né? Que muitas vezes a gente faz isso. E a gente, depois que a gente para e faz, a gente pensa assim, nossa, não me custa fazer isso, né? Mas o caos, ele tá ali para isso, para colocar uma desordem, uma desarmonia, um desequilíbrio em algumas das áreas da nossa vida, tá? E se a gente não trabalhar um pouquinho cada área, isso vira um grande caos, um grande problema. Daí racha, daí é a cisão, daí é aquela rompe de uma vez, daí você vai ter que falar assim, aí você é obrigado a parar. Aí você pensa assim, poxa, eu devia ter feito isso antes, né? Devia ter me posicionado, devia ter falado mais ou ter escutado mais. Então, voltando às dicas. Primeiro lugar, concentre-se numa virtude positiva sua. Tá? A Miriam tá falando que o link tá na bio também, tá? Da nossa página no YouTube. E é muito importante se vocês puderem lá, pelo menos curtir, né? Seguir para acompanhar e dar uma força. A gente agradece imensamente. Que isso é um trabalho que tá sendo feito com muito carinho. E é um trabalho de vida, né? É um trabalho de uma pessoa que tá evoluindo muito, né? E tá procurando sempre melhorar, tá? Então, voltando ali as 3 dicas muito importantes pra gente, né, fugir do caos, tentar absorver ele da maneira mais, né, concentrada possível. Eu sei que é difícil, eu mesmo sinto dificuldade com isso, mas tento trabalhar, tá? Por que é tão mais fácil a gente dar conselho pros outros do que parar e aconselhar nós mesmos, né? É muito difícil, gente. Como é difícil se autoavaliar, né? Como é difícil a gente... Vocês já pararam pra fazer aquela dinâmica de 5 defeitos e 5 qualidades?
Fica a dica aí. Anota no papel 5 defeitos e 5 qualidades. As qualidades vêm, mas os defeitos, às vezes, a gente para pra pensar. A gente para pra que defeito? Né? Mas tem vários. Agora pergunta pra uma pessoa próxima de você. Talvez ela fique assim no começo, né? Meio tímida em falar. Ah, será que eu falo? Será que eu falo? Mas pergunta. Porque a gente sabe olhar pro outro e apontar qual que é o defeito dele. Né? Então, assim, primeira dica. Escolha uma virtude sua positiva, sempre. Porque isso vai te fazer focar no seu melhor, naquilo que você consegue transparecer com mais facilidade e que você tem, né, uma sensibilidade maior, né, uma facilidade maior em expor, seja qualquer dom, seja em qualquer área, né, o que você tem de melhor para oferecer, tá? Então, foca nessa virtude, foca nesse positivo. Segundo, escolha algo que você goste muito de fazer. Eu sei de pessoas aqui que estão live que gostam muito de esporte, que gostam muito de praia, que gostam muito de cozinhar. Foca naquilo que você mais gosta de fazer e vai, gente. Você vai ver como vai fluir o negócio. Você se inspira, você idealiza, você produz mais. Hoje mesmo eu consegui cumprir meu checklist, minha agenda diária, 100%. 100%. Tive reunião às 8, fiz todo o meu checklist, né? Conversei com pessoas que eu precisava conversar. Consegui aproveitar um tempo de qualidade com os meus filhos. Hoje eu me superei. Por quê? Porque eu foquei no meu melhor. Porque eu acordei, porque eu refleti, porque eu estava no lugar que eu gosto de estar, fazendo algo que eu gosto de fazer. Isso é agir, né? Diante de um caos, diante de algo que estava talvez desviando os meus resultados, né? Então, naquele momento que você se sentia assim, poxa vida, tô perdido aqui, não sei o que eu faço aqui, tô com problema nessa área, para, reflete e foca no melhor que você tem para entregar, tá? Depois escolhe algo que você gosta muito de fazer. A praia me traz uma paz. Nossa, Miriam, maravilhoso. Eu e a natureza, eu amo essa árvore que tem aqui, gente. Eu vou postar depois no feed de novo para vocês verem a árvore dos meus sonhos. Eu idealizei um lugar para mim sentar e refletir, fazer meus planos e eu sonhei, né, com isso e consegui idealizar. Através de muito foco, muito foco, muita persistência, eu sempre idealizei. Depois eu vou colocar no feed para vocês acompanharem como ficou o resultado desse sonho que eu idealizei na minha mente, tá? Que foi um dos focos, né, que eu coloquei ali para vocês, né, o que me traz paz. Então eu tenho que focar naquilo que é o que me traz paz, o que me reconecta comigo mesmo, que me faz pensar assim, poxa, não, para, Camila. Não é assim, você não pode se estressar muito, você tem que ir isso de bom, foca nessa virtude positiva, né? Coloca pra fora o que é bom, né? Isso mesmo, coisa boa, energia, né? A gente tem que pensar no positivo. Oi, Tayla. Tudo bem? Trilha com cachoeira, melhor coisa. Nossa, que delícia, cachoeira. Água corrente, lava a alma, libera as energias, leva tudo que for de ruim, né? Da gente. Eu sinto muita energia, gente. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, canceriana, né? Tayla também faz aniversário no mesmo dia que eu. E eu sou 100% intuição. 100% intuição. Sou daquela que olha, bateu, não bateu e vai, sabe? Mas, primeira dica, voltando para quem tá entrando, concentre-se numa virtude positiva sua. Segunda, faça aquilo que você mais gosta de fazer para se reconectar com você mesma. Seja o que for, gente. Seja o que for, tá? E terceiro lugar, uma dica super importante, escolha um mantra pra você. Ai, Camila, mas que mantra, que é isso, que é isso? Gente, um mantra. Tipo assim, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Eu recebo, confio, agradeço. Eu recebo, aceito, confio, agradeço. Gente, pega um mantra assim, olha, e naquele momento mais difícil, pensa e fala, sabe? Nem qualquer mantra. Só não vai palavrão, né? Mas o resto tá tranquilo, né? E tenha pra você. Porque palavra tem poder. A gente atrai aquilo que a gente fala, né? Aquilo que eu já falei nos outros vídeos. Comunicação é idealização,
né? Você vai visualizar, vai idealizar e daí vai comunicar. Então, para conseguir agir de maneira sensata no momento de caos, a gente precisa parar e se reconectar com a gente mesmo, né? E tentar se concentrar e definir, né, momentos para todas as nossas áreas. Todas mesmo, porque se a gente focar em apenas uma, não vai dar certo. Como se constrói uma torre com apenas um pilar? Como se constrói uma casa com apenas um, né? Um pilar? Não dá, gente. Como se constrói um carro com apenas uma roda? Não tem como. Não tem como. Tudo precisa de todas as peças bem encaixadas para poder funcionar. Então, isso é muito importante e é um dos fundamentos principais para conseguir agir com pelo menos equilíbrio e trazer de volta aí uma reconexão, uma reorganização, que é isso que é o oposto do caos, tá? E eu tô aqui só de olho na hora, né? Estamos já há 1 hora aí na nossa live. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, quiser compartilhar alguma ideia, deixe lá, que eu vou deixar a live salva também aqui no Instagram, para vocês comentarem, sugerirem, né? Toda semana é pensado com muito carinho um assunto para trazer aqui pra gente, poder debater assuntos reais, rotina. Eu tô aqui no meu dia a dia, né? Tô no momento agora de lazer com a minha família, mas sempre expondo algo que, né, que acontece, que aconteceu, que é da minha rotina e o que eu faço para lidar com isso também. Que não é fácil, a gente sabe. A gente tá aí no dia a dia, a gente tá buscando sempre o melhor, né? Mas a gente não pode esquecer da gente, né? Do nosso bem-estar, do nosso querer ser melhor também. A gente não precisa só servir, a gente também tem que nos reconectar com a gente mesma. A gente tem que pensar que nós somos a estrutura dessa torre. E se essa estrutura não estiver com todas as peças, né, de acordo, uma hora vai bambear, vai balançar e vai desmoronar. Então fica aqui a dica para vocês, fica as 3 dicas, eu vou deixar depois fixada também, tá? Vou colocar até aqui para vocês. Primeira dica, né? Dica 1 aqui, concentre-se na sua melhor virtude. A outra dica, escolha algo que você goste muito de fazer, tá, gente? É algo que você goste muito mesmo, que te faça bem, tá? Que você se sinta assim, que tenha a tua essência, que você se sinta bem, que você consiga transbordar tudo aquilo que você é, que você quer transmitir, que você consiga alocar toda a sua energia. Algo que você... Escolha algo que goste muito. Opa, peraí. Aqui. E a última dica é crie mantra para a sua vida. Então, gente, espero que essas 3 dicas, né, além daquele mapa que eu vou deixar aqui para vocês, depois eu vou tentar colocar no e-book também, um mapa que é super legal, que você vai enumerando todas as áreas da sua vida e você consegue ver de uma outra maneira o que você precisa realmente trabalhar, porque você vai se autoavaliar e você vai ver assim, poxa, essa área que realmente eu não tô dando muita atenção para ela, eu tenho que cuidar mais dessa área, né? E você vai tentar se reorganizar, tá? Então, eu, Camila, digo para vocês que agir no meio do caos, né? Tentar fugir do caos é acabar com tudo aquilo que te traz desequilíbrio, desorganização, desestruturação, tá? Que te deixa cansada mentalmente, fisicamente e emocionalmente, tá? E o que a gente faz com isso? Para tudo, congela e começa a trabalhar essas ferramentas, tá? Então, em primeiro lugar, se reorganiza, tá? Se reconecta com você mesma. Quem é você? Qual a sua essência? O que você quer?
O que você tem para oferecer? O que você transborda? O que você tem de melhor? Foca sempre no melhor. Traga sempre para a vida, para as pessoas, a sua melhor versão, tá? E sempre coloca na balança. Ou eu falo e me arrependo de ter falado demais, ou eu não falo e me arrependo de não ter falado. Então, assim, o equilíbrio, ele existe? Nem sempre. É isso que a gente tem que trabalhar. O segredo é trabalhar todas as áreas, cada uma no seu tempo, e ter tempo para todas elas. É difícil? É. Mas é isso que eu estou aqui para tentar, juntamente com vocês, construir, né? Eu estou aqui disposta a criar ferramentas, tá? E construir uma estabilidade em todas as áreas, para que a gente possa ser o líder da nossa própria vida, ser o protagonista da nossa própria história e ter um futuro extraordinário, que todos nós podemos. É só a gente acreditar e trabalhar bastante todas essas ferramentas, todas essas áreas, né? Errando, consertando, falhando, ajustando as falhas, se reinventando, se reorganizando. E assim vai, e assim é a nossa vida. Todos os dias um aprendizado novo. O tempo é nós que fazemos. Saí às 19 horas, fui visitar minha mãe, fui jantar com o esposo, cheguei em casa, comi um pedaço de pudim delícia e agora estou te assistindo. E essa é a nossa vida, né, Silvana? É correria, né? É dedicação total, mas a gente tem que fazer realmente isso, ó. Fazer aquilo que a gente consegue fazer. E se não der, paciência. A gente tem novas oportunidades e nós temos que saber aproveitá-las da melhor maneira possível. Porque o tempo passa e não volta mais. E o que a gente não pode é se arrepender de não ter feito, de não ter tentado, de não ter melhorado, né? De não ter parado, não ter cuidado mais da gente. Porque se esse casco aqui cansar, não aguentar, nada vai fluir mais, nada mais vai fazer sentido. Então sempre temos que pensar o que faz sentido pra gente, né? E nem sempre o que faz sentido pra gente faz sentido pro outro. Fica aí a dica também, né? A gente não pode pensar que o outro vai estar na mesma sintonia que a gente. E isso é uma ferramenta de auto-reverse muito importante que também tem que ser trabalhada. Aprender a respeitar, né, o limite do outro, o desejo do outro, que na maioria das vezes não é o mesmo que o nosso. A gente não vive em total sintonia, né? As pessoas são diferentes e graças a Deus que temos as nossas diferenças, porque senão a gente viveria num imenso caos, né? Então, isso a gente aprende muito com as diferenças, com as diversas experiências, com as trocas de ideias, de opiniões. E a gente tem que aprender a escutar. Claudino, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, eu espero que tenha ficado aí um pouquinho, né, de essência para vocês absorverem de como agir. E para pensar, gente. Como que você agiu em alguma situação que te deixou totalmente desestabilizado? Uma situação que te desequilibrou mentalmente, fisicamente ou emocionalmente, né? Como que você agiu? Coloca lá nos comentários da live que vai ficar salva, que eu vou curtir lá e também vou trocar uma ideia com vocês. Se alguém quiser me mandar sugestão da próxima live, também assuntos a serem abordados. Se alguém tiver alguma troca de experiência super legal para partilhar também, tá? E também, numa próxima live, aí teremos uma convidada super especial, com um bate-papo super bacana, que eu acho muito importante essa troca de experiências. Mas eu acho que era isso que eu queria deixar para vocês hoje nessa live sobre caos. Tentar lidar com ele da melhor maneira, tá? E se reconectar com você mesma. Porque o caos nada mais é que o desequilíbrio. E quando há desequilíbrio, é que alguma das peças desse pilar que somos nós mesmos não está bem encaixada. Ela está se desencaixando. E para que isso se reconecte, para que você se reencaixe e o pilar fique inteiro novamente, só você, pode fazer com que essa ferramenta, né, se engrene novamente. Coloca um óleo, dá uma melhorada, trace um outro caminho, né? Planeje formas diferentes. Pense o que não deu certo, o que vai dar certo. Faça aquele planejamento de 3, 6 e 1 ano, que é super interessante, uma outra dinâmica super legal.
tá? Anote aí aquilo que eu falei pra vocês, pra ver aí o que tá faltando, o que você tá falhando, em qual área você tá falhando, né? Coloque 5 defeitos e 5 qualidades, se autoavalie. Oi, Gisele, tudo bem? É muito importante a gente fazer isso, né? Se reconectar com a gente mesmo e tentar colar, reparar, né? Passar em uma massa para tampar essa rachadura, né? Isso se chama reconstruir, se reerguer, se reinventar. Isso eu tenho certeza que você faz todos os dias. Porque a gente não dá conta de tudo sempre, a gente não consegue ser 100% alegre ou 100% triste. A gente tem todas as fases, todos os dias da nossa vida. Assim como o dia tem várias fases, né? Tá, tem uma hora que tá chuva, tem uma hora que tá sol, mas tem um equilíbrio. Porque se não houver equilíbrio, há desastre. E esse é o caos. Então, para manter a sua vida equilibrada e agir de forma sábia, né? E tentar ser, né, mais assertiva possível, existem essas 3 dicas que eu coloquei para vocês e que eu vou deixar também salvo ali nos comentários da live, que são muito importantes. Espero que vocês tenham absorvido algo positivo, que apenas um pouquinho do que entre, né, em alguém, né, que sirva, que alguém se identificou, já é super gratificante para mim e eu já estou alcançando o meu objetivo. Tá, gente? Deixo vocês com uma imensa gratidão. Agradeço de coração a todos que me assistiram, a todos que estão indo lá nos meus vídeos, curtindo, comentando. Se vocês puderem fazer a gentileza de dar um like lá no vídeo do YouTube, né, no nosso canal, que é Lidere Resultados. É uma ferramenta super bacana que a gente está desenvolvendo com todo amor e carinho para vocês. Toda segunda-feira teremos o nosso encontro aqui, a nossa live, às 21 horas. Se tiver alguma sugestão de horário, também a gente está fazendo os testes, né, para ver qual é o melhor horário, né, que as pessoas estão disponíveis para poder acompanhar, sugestões de assuntos. O que eu quero é trocar experiências, saber o que você também faz para que o seu resultado aconteça. Porque a gente tem que compartilhar o resultado, né? O conhecimento, ele existe para ser compartilhado. Isso mesmo, Silvana. Positividade sempre. Positividade é o meu lema. Isso é fundamental. Mesmo que não esteja bom, mesmo que a gente esteja com um problema gigante, se a gente desanimar, se a gente baixar a cabeça, se a gente botar pra chorar, se a gente cavar o poço, enterrar a cabeça e não levantar mais, ninguém consegue levantar, né? Então, assim, vamos trabalhar todas as áreas da nossa vida, nem que seja um pouquinho de cada. A gente nunca vai estar 100% em todas as áreas, né? Tem sempre aquele ditado, sorte no jogo, azar no amor, sorte nisso, azar naquilo. Por que não trabalhar todas as áreas? É difícil? É. Mas nada vem sem sacrifício, né? E o resultado é muito mais gratificante quando a gente, né, busca por algo, quando a gente melhora, quando a gente cria ferramentas, cria alternativas. Então, essa live serve para fazer a gente pensar em alguma maneira de fugir de certos desequilíbrios, né? De tentar criar alternativas para se reconectar quando isso acontecer. Então, quando o caos bater aí na sua porta, quando o desequilíbrio tentar te pegar, né? Quando a desordem chegar na sua casa, quando você se sentir exausta, cansada, né? Quando você achar que não tem mais jeito, que você não vai dar mais conta, esquece. Você não é obrigada a dar conta. E a gente não tem que dar conta de tudo. E tá tudo bem. A única coisa que tem que acontecer é tudo fazer sentido para você. Porque se não fizer mais sentido, abandona. O jogo já está perdido. Você não vai ter mais resultado. Tá? Então, fica a dica. Concentre-se na sua melhor virtude. Escolha algo que você goste muito de fazer. E também crie um mantra. Isso é fundamental para que a sua vida cresça, evolua e você diminua a absorção e a manifestação dos seus problemas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tragam sempre a positividade em todas as áreas da sua vida, mesmo que não seja fácil, mas é possível sempre, tá bom? Boa noite e gratidão!